No dia de Nossa Senhora Aparecida, fiéis celebram e as crianças fazem a festa. E você vai ver também. Multas aplicadas por danos ambientais vão servir para recuperar o que foi destruído. Ofensa contra nordestinos na rede social vira caso de justiça. Agora é lei. O registro do recém-nascido em outro local pode ser na cidade onde a família mora. Direito garantido. Presos e jovens infratores podem participar do Enem. As inscrições já estão abertas. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. Uma das penas para quem degrada o meio ambiente é o pagamento de multa. O dinheiro vai ser utilizado para recuperar o que foi destruído, uma forma de devolver à natureza um pouco do que o crime retirou. Para garantir que áreas degradadas sejam recuperadas e preservadas, as multas aplicadas pelo IBAMA aos responsáveis por grandes danos ambientais poderão ser compensadas por serviços ao meio ambiente. Com a iniciativa, o IBAMA estima que, em curto prazo, mais de 4,5 bilhões de reais sejam convertidos. Os detalhes de como vai funcionar o modelo foram detalhados pelo Instituto ao Ministério Público Federal da Terceira Região em São Paulo. Haverá duas formas de conversão: a direta, aplicada na recuperação de áreas destruídas, e a indireta, direcionada para programas e projetos ambientais. A compensação ambiental não é novidade, mas o modelo foi suspenso em 2012. Um dos motivos é a dificuldade em acompanhar a execução de projetos financiados pelas multas. Quanto ao pagamento das multas, segundo o IBAMA, os infratores recorrem à justiça e às vezes terminam não pagando o dano. Apenas 30% das multas, com valor médio de R$10 mil, são pagas. O Tesouro Nacional fica com 80% do total recolhido com as multas. Os outros 20% são destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente. De acordo com o IBAMA, a primeira fase da compensação ambiental será para os projetos de recuperação e preservação dos recursos hídricos. O primeiro edital a adotar esse modelo de financiamento beneficiará a bacia do Rio São Francisco. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: a rede social é minha e eu posto o que eu quiser. Mas não é bem assim. A Justiça aceitou denúncia contra uma mulher acusada de racismo. Ela ofendeu os nordestinos no Facebook. O racismo é um tipo de preconceito associado às raças, às etnias ou às características físicas. Na rua, na escola, no transporte público. Não existe lugar blindado contra este tipo de manifestação. Keila Celestino, que cursa letras na Universidade de Brasília, foi vítima do preconceito. Eu estava no setor comercial sul, saindo do banco. Aí, quando eu fui para casa, depois de resolver minhas coisas, um rapaz me abordou, né, com aquelas cantadas bem machistas, e eu não correspondi a essas cantadas e fui embora. E nisso eu acho que ele não gostou muito e começou a série de agressão verbal, que foi de preta safada, falou que eu era lavadeira, e sim, a maioria dos xingamentos eram relacionados com a questão racial. E pensar que o preconceito chegou também na internet. São cada vez mais comuns os relatos de pessoas que dizem sofrer racismo virtual. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem sede aqui em Brasília, no Distrito Federal, determinou o recebimento de denúncia contra uma mulher acusada de utilizar a internet para ofender cidadãos que vivem na região Nordeste e também para dizer que os nordestinos não eram bem-vindos no estado dela, Goiás. A terceira turma do TRF1 entendeu que a conduta se enquadra no artigo 20 da Lei 7.716 de 1989, a chamada Lei de Combate ao Racismo. Para o colegiado, as postagens feitas na rede social provam que a mulher incitou a discriminação e a segregação contra quem nasce e vive no Nordeste brasileiro. O tribunal determinou que a primeira instância, que não aceitou a denúncia quando ela foi protocolada, dê prosseguimento à ação penal e julgue a acusada. A injúria racial, ela vai tipificar justamente quando a pessoa ofende a outra pessoa
em relação à sua raça, né? Que aí o artigo previsto é o artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º. Diferente do racismo, que existe uma lei específica para isso, que é a Lei 7.716 de 89. A pena para quem cometer o crime pode variar de 1 a 3 anos de reclusão mais multa. E se a ofensa é praticada em meio de comunicação de massa, como no caso analisado pelo TRF1, a punição ocorre na forma agravada do crime, com pena maior, de 2 a 5 anos de prisão. Indira Quaresma, que também é especialista no assunto, diz que as pessoas que cometem este tipo de crime na internet pensam que estão impunes por causa da aparente dificuldade de serem identificadas e localizadas. É cada vez mais comum, as pessoas acham que a internet é terra de ninguém, que não é vigiada, que não tem como chegar nelas, mas estão completamente enganadas. A internet tem sim como você identificar a pessoa através daquele pezinho que registra o computador de onde está vindo, e você consegue chegar nessa pessoa. E ela vai ser responsabilizada sim. Basta que a pessoa que se sinta ofendida vá atrás dessa informação. Em vários estados, já existem delegacias especializadas para registrar e investigar as ofensas raciais. Quem se sentir ofendido pode procurar informação sobre a localização e telefone dessas unidades na internet e não ter medo de denunciar. Uma barra de ferro combinada com força e precisão nos movimentos. Esse é o polidense. E quem domina a prática pode dar aulas, mesmo sem ter o registro no Conselho de Educação Física. Movimentos suaves e precisos em uma barra vertical. O polidense surgiu na década de 80 e aos poucos conquistou muitos adeptos. A maioria delas, quando entra para fazer aula, elas querem dançar, elas querem se libertar e aprender novos caminhos de movimentação do próprio corpo. Num primeiro momento, dá até para pensar que é fácil, mas o polidense exige força e cuidado. Cada movimento é feito sob o olhar atento da professora. Damiana dá aulas de polidense. Ela é formada em Relações Internacionais, mas desde 2001 é professora de dança. A maioria dos professores de polidense não tem formação específica. São alunos que, com anos de prática, passaram a dar aulas. Mas no Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Educação Física queria classificar o polidense como esporte, para que apenas profissionais formados na área pudessem dar aula. A história foi parar na Justiça depois que a entidade proibiu alguns profissionais de exercerem a modalidade, porque não tinham registro. Depois de perder em primeira e segunda instâncias, o Conselho Regional recorreu ao STJ, onde a primeira turma negou o seguimento do recurso do Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, confirmando assim a decisão monocrática do ministro Sérgio Cuquina, relator do caso. De acordo com o ministro, a Lei 9.696, que trata da regulamentação da área, não obriga a inscrição dos professores e mestres de dança, yoga e artes marciais nos Conselhos de Educação Física. Além disso, a análise de provas feita pelo Tribunal de Origem constatou que o pole é uma modalidade de dança, sendo, portanto, dispensável o registro no Conselho Profissional. Para Damiana, o registro por si só não garante bons professores na modalidade. O professor precisa aprender primeiro para depois poder ensinar. Então, o que acontece? Às vezes, uma pessoa que é formada, eu já sou professora de educação física, então eu já entendo do corpo humano, eu vou aprender polidense. Aí ele vai, estuda, faz um curso de algumas horas, um curso de uma semana e sai para dar uma aula. Mas ele não conhece o pole no corpo dele. Então, como que ele vai passar isso para o corpo do outro aluno? E você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Inscrições do Enem para presos e jovens infratores estão abertas. A gente volta já já. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para presos e jovens que cumprem medida socioeducativa. O direito está garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. As unidades de internação no Distrito Federal abrigam cerca de 850 menores infratores. São crianças e adolescentes que ficam aqui até 3 anos como medida socioeducativa. Este jovem está internado por causa de roubo há 1 ano e 11 meses. Ele estuda na unidade e se prepara para um desafio: fazer o Enem para o curso de medicina. Vejo pela situação que está os hospitais públicos aí e muita gente que não tem condição financeira, às vezes não tem um atendimento decente. E isso aí me sensibiliza.
É o segundo ano que este outro rapaz vai tentar o Enem. O sonho dele é ser professor de educação física. Tudo é liberdade, é uma coisa que ninguém vai tomar da pessoa nunca. Não vai poder prender de jeito nenhum, porque a sabedoria vai ficar, né? Se conseguirem uma vaga em um curso superior e ainda estiverem internados, os jovens vão frequentar as aulas junto com os outros estudantes. O Poder Judiciário pode liberar ele, né, e declarar extinta a medida porque de fato já se alcançou a finalidade socioeducativa, ou encaminhar ele para uma medida em meio aberto, fazendo então uma progressão de medida para que ele dê início a esse momento já de acesso ao ensino superior. Esses 3 jovens ficaram 2 anos fora da escola e foi exatamente nessa época que cometeram atos infracionais. Mas aqui na unidade de internação tiveram a chance de voltar a estudar. É uma oportunidade muito grande, que eu acho que se eu estivesse lá fora, ou é que nem as pessoas falam, eu estaria morto, ou não sei, né? Mas é uma oportunidade muito boa, muito grande mesmo, para a minha vida, para a minha mudança. O menor infrator tem os mesmos direitos de outros menores, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 53 diz que eles têm direito à educação para o desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Tem igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. À medida que ele se dedica ao estudo, na medida que ele se dedica ao trabalho, à arte, né, ele consequentemente deve ser aplicada a ele uma medida alternativa e não mais, né, a sua internação. Para os que estão privados de liberdade, a volta para a sala de aula é o reencontro com a cidadania. O Enem e a prova do Enem, principalmente o resultado que esse jovem alcança, é um resultado concreto da política socioeducativa, daquilo que se espera de fato desses jovens, que é a interrupção da trajetória infracional deles, que é o retorno deles à sociedade, com condições de ingresso ao mercado de trabalho. Os estudos é o primeiro passo para a gente sair dessa vida que a gente está, né? Porque se a gente não tiver estudos, a gente não vai conseguir um bom emprego lá fora e vai gerar a gente a pensar em voltar a cometer os mesmos atos. Nascer em uma cidade e ser registrado em outra é permitido, sim. A lei agora garante o vínculo com o lugar onde a família vive. A nova regra altera a Lei de Registros Públicos de 1973, que determinava a naturalidade do bebê no município de nascimento. Agora, a criança poderá ser considerada natural da cidade onde a mãe mora. Basta ir ao cartório e informar o endereço para receber a nova certidão. Nós temos uma outra questão muito importante também com relação a essa lei. Ela vai possibilitar o Estado, os órgãos públicos, a enxergar essas currutelas, essas pequenas cidades, enxergar que ali há uma necessidade. Porque, como nos registros não consta nem nascimento, nem um registro naquelas locações, o governo não enxerga essas cidades, o governo não enxerga que ali está precisando de um centro de saúde. E as outras cidades que socorrem esses pequenos povoados estão com excesso, às vezes estão recebendo investimentos que deveriam ser feitos naquele pequeno povoado. Mas se ficar comprovada fraude ou má-fé, a pessoa pode ser punida por falsidade ideológica, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Uma outra hipótese de alteração da naturalidade no registro civil é quando, por exemplo, um município muda de nome. Às vezes, no local de nascimento constava aquele nome antigo, mas a pessoa quer que conste agora o nome atual do município. Então, isso foi permitido agora, desde que a gente faça menção à lei que criou esse novo município, nós podemos alterar de ofício isso aí, não depende de uma autorização de um juiz ou coisa assim. R$ 7.000 é o valor médio que a União recupera a cada dívida de R$ 10.000 cobrada por meio da execução fiscal. Os outros R$ 3.000 cobrem os custos do processo na Justiça, que pode levar mais de 6 anos para ser concluído. 30 milhões de execuções fiscais tramitam hoje na Justiça brasileira, segundo o relatório Justiça em Números 2017. O levantamento feito pelo CNJ aponta ainda que, por ano, a cada 100 processos de execuções fiscais, a Justiça consegue dar baixa em 27. Isso porque o trâmite envolve toda a estrutura do Poder Judiciário e pode demorar, em média, até 6 anos e 8 meses para ser concluído. Nosso sistema legal,
ele privilegia a possibilidade da pessoa que é acionada judicialmente de poder discutir aquela dívida, né? O contraditório e a ampla defesa. Na execução fiscal propriamente dita, conforme está estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, o executado ele tem a possibilidade de opor os chamados embargos à execução. Quando ocorre a citação, que é o chamamento ao processo, o devedor também é citado para pagamento em 5 dias ou para garantir a execução, seja por meio de depósito judicial, seja por meio de apresentação de um imóvel, de outras garantias que são previstas na legislação. Há que se obedecer os ritos processuais, não tem como ultrapassar certas barreiras processuais. Então, somando esse fato, a questão do número excessivo de processos, tem-se a demora. Outro ponto que chama atenção é o custo. Como o trâmite é demorado, cada processo pode custar uma média de R$3.000 aos cofres públicos. A execução fiscal é a última etapa de um processo tributário, ou seja, são impostos que não foram pagos aos municípios, Estado ou à União. Nesses casos, o Poder Executivo aciona a Justiça para cobrar os devedores. Quando o valor da cobrança é menor que o custo processual, é feita a dispensa da execução fiscal. Mas este advogado alerta que nem sempre a medida significa o perdão da dívida. Aquele executado, aquele contribuinte que precisar, porventura, de uma certidão negativa de débito, ele não vai alcançar a certidão porque o débito vai continuar perdurando. O que ocorre, na verdade, é a chamada, depois do transcurso de um certo tempo, é que ocorre a chamada prescrição. Ou seja, após a inscrição na dívida ativa do valor, o ente político tem 5 anos para propor a execução fiscal. Caso não faça, dentro desse intervalo de 5 anos, ocorre a chamada prescrição. E só então é que o contribuinte se verá em condições de não ter que pagar mais aquela dívida. O advogado e professor Alexandre Dantas é um dos convidados do Iluminuras de amanhã. Mestre em Direito e doutor em Ciências Políticas e Relações Internacionais, Alexandre Dantas fala sobre direitos humanos e a experiência que teve no Tribunal Penal Internacional. Quem também está no programa é o escritor Evandro Valentim. Ele tem 4 livros publicados e é um defensor da preservação do meio ambiente. O Iluminuras é amanhã, às 8h30 da noite. Vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal da Justiça e voltamos a seguir com outras notícias. Evento na Torre de TV em Brasília movimenta Dia das Crianças. A gente volta em instantes. Essa é a mensagem da revista produzida pela Justiça do Trabalho para o Dia das Crianças. As ações de combate à exploração dos menores foram intensificadas em todo o país. Na semana em que se comemora o Dia das Crianças, várias unidades da rede McDonald's em Brasília distribuíram gratuitamente exemplares da edição especial da revista de passatempo Coquetel, que tem como tema Trabalho Infantil Nem de Brincadeira. A ação é resultado de uma parceria entre a rede de lanchonetes com o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Segundo o presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, o objetivo da parceria é contribuir para a erradicação do trabalho infantil. É justamente nós colaborarmos com políticas públicas que façam com que nós tenhamos geração melhor no futuro, daqueles que tiveram uma infância calcada na brincadeira, no estudo e não já na exploração do trabalho. Segundo a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, ministra Kátia Magalhães Arruda, é importante a conscientização de toda a sociedade. Para a ministra, o Dia das Crianças é uma oportunidade para alertar a população sobre os malefícios do trabalho infantil. O trabalho infantil traz malefícios muito grandes à infância. São crianças que podem ser mutiladas, que podem sofrer acidentes de trabalho. Então é muito importante levar a sociedade em todos os locais, seja no campo, seja na cidade, seja nas praças, a importância de compreender que o trabalho infantil é nefasto e a Justiça do Trabalho está envolvida em toda essa campanha de conscientização.
A vice-coordenadora do programa, ministra Maria de Assis Calcin, também ressaltou que ações como essa contribuem para uma mudança de cultura que só traz benefícios. A sociedade que sai ganhando porque conseguimos minorar, pelo menos, essa chaga que é o trabalho infantil. A edição especial da revista Trabalho Infantil, nem de brincadeira, traz jogos tradicionais como caça-palavras e jogo dos erros, com informações e conceitos sobre o que é o trabalho infantil. O exemplar também conta com conteúdos sobre os efeitos negativos para os jovens, as punições para quem emprega crianças e adolescentes ilegalmente e os benefícios da lei da aprendizagem, uma das formas de pôr fim ao problema no Brasil. Tem um papel importante de realmente conscientizar as pessoas, então essa cartilha ela vai ser levada pelas crianças para casa, então onde os familiares vão ter acesso. Crianças e pais que receberam a revista entenderam direitinho o recado. Criança tem que brincar e estudar, e não trabalhar. Eu acho que é desnecessário as crianças trabalharem, né? Porque elas merecem estudar, cada elas têm o direito de estudar, mas elas têm o direito de não trabalhar também, nessa idade, para que trabalhar? Quando a gente crescer que a gente trabalha, né? A criança ela tem que saber tem que ter a oportunidade de se divertir e estudar. E assim ela crescer, né, em um ambiente saudável, para assim, na idade correta, a partir de programas que também já existem, como o Menor Aprendiz, ter esse contato com o trabalho e no futuro buscar um bom emprego. E a criança de hoje é o eleitor de amanhã. A lição do voto se aprende muito cedo. É nisso que a Justiça Eleitoral acredita e investe em ações para formar um cidadão consciente da importância de participar das escolhas políticas do país onde vive. Oi, meu nome é Vitória. Hoje eu tô aqui para falar que se eu fosse presidente do Brasil, eu ia ajudar todas as crianças e até as que trabalham. Ia colocar elas em um lar, em uma escola. O presidente tem que ter muita responsabilidade porque ele cuida de todo mundo, cuida de Brasília, daí ele não pode ficar fazendo as coisas erradas. É gente miúda e sabida. Futuros eleitores que já aprendem desde pequeninos a importância do bem para a comunidade. Se eu fosse o presidente, eu ia fazer um monte de escolas. Ia demolir as casas de trabalho forçado. E que também quem ia poluir o planeta ia para a cadeia. Pensando nos futuros eleitores, a Justiça Eleitoral tem projetos voltados especialmente para eles. Nós vamos até a escola, a escolha dos partidos, a campanha, depois eles treinam como mesários, usam nossas próprias urnas, depois tem as eleições, vencido nas eleições, cada partido em uma escola eleito vai até o tribunal, onde são diplomados e depois o acompanhamento para ver se eles vão cumprir ou não as promessas de campanha. Esses pequenos vão crescer sabendo a importância do voto e de ser cidadão. Qual que é o grande mérito? É que com essa interação nós trazemos os alunos e mostramos que é possível uma outra educação na área política, para criarmos novos políticos e assim também novos eleitores. De outubro. Para os fiéis, é dia de celebrar Nossa Senhora Aparecida. Para as crianças, é dia de muita diversão. E quem disse que só os pequenos aproveitam ao máximo essa data? Os adultos também caem na festa e relembram como é bom ser criança. No céu azul, limpinho, o sinal de que o dia é especial. Dia das crianças, a gente tem que se divertir junto com eles, né? Você tá se divertindo? Tô divertindo com eles, tem que ser, né? Micaela segura nas mãos a bonequinha que ganhou da mãe. Mas pergunte a ela qual foi o melhor presente. Do passeio. Por quê? Porque é muito legal. É feliz, é alegre? No Brasil, 12 de outubro foi oficializado como o Dia da Criança em 1924, por meio de decreto do presidente Arthur Bernardes. 16 anos depois, o presidente Getúlio Vargas mudou a data para 25 de março. Mas em 1940, a comemoração voltou para 12 de outubro, por conta de uma promoção de uma fábrica de brinquedos. E a data passou a integrar o calendário das festas comerciais.
História à parte, este é um dia de festa para as famílias brasileiras. Jean Carlos, de 6 anos, trouxe muita gente para passear. Com minha avó, com meu primo, com meu pai, com minha tia, com minha mãe e com minha mãe. Lembro minha infância. O que a senhora lembra da infância? Lembro tanta coisa, mulher. Pega-pega, esconde-esconde. É muita coisa, pular corda. Na verdade, o Dia das Crianças é um motivo a mais para dizer o que realmente é importante. Carinho, carisma, o afeto, né? Tudo isso, muito bom. Inocência. Elas também transformam os adultos. Tolerância e paciência também, muita. Os pais dizem que as crianças exercem ainda uma outra coisa importante na vida deles. O lúdico, alimentar essa brincadeira, brincar com eles sem pensar em nada sério da vida. E como é bom voltar a ser criança. E no alto de 82 anos, seu Paulo presta homenagem às crianças com parabéns para você. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.